agora a professora pós-doutora Rosemary Rosa Costa Andrade, enfermeira, psicóloga, filósofa, pós-doutora em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, doutora em psicologia social pela UERJ, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, professora do programa de pós-graduação, doutorado, mestrado acadêmico e profissional da UF, professora visitante da pós-graduação da Universidade Nacional de Trujillo, Peru, coordenadora e líder do Núcleo de Pesquisa, Filosofia, Saúde e Educação Humanizada. Seja bem-vinda, professora doutora Rosemary Rosa Costa Andrade Silva, que apresentará a conferência O que vale a pena possuir um pequeno instante com Edith Stein. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa proposta, essa provocação desse convite de hoje, dizer que eu estou aprendendo muito a ouvir os colegas e com certeza a gente ainda tem um caminho aí de aprendizagem grande nessa tarde. Eu queria pedir para o pessoal que está ajudando a gente a começar a fazer o compartilhamento de tela e dizer que hoje nós estamos trazendo uma filósofa, fenomenóloga, que é a Edith Stein, né? E aí a gente começa fazendo a seguinte pergunta, que na verdade é uma pergunta que ela se faz, que ela se coloca e que ela responde, o que vale a pena possuir, né? Ponto de interrogação. E aí eu coloquei essa carreira de fotos da Edith Stein e esse percurso, né? Porque na verdade aí aparentemente é um percurso cronológico, mas na verdade eu vejo esse percurso da Edith Stein como um percurso espiritual também, até ela chegar no grande ponto do Tetelestai, né? Ou seja, o tá cumprido, né? Tetelestai, né? No grego, a dívida tá paga. Justamente essa é a frase que Jesus fala ao expiar, né? A culpa, entre aspas, né? E também ao expirar na cruz. E o próximo, por favor. A gente pensa em Edith Stein, mas numa perspectiva de uma biografia ontológica e não somente cronológica, né? Então, a Edith Stein, ela foi morta em Auschwitz e ela era de família judia. Ela nasce na Vaslávia, na Silésia, e aos 21 anos ela recebe o batismo na Igreja Católica e ela adota um nome batismal de Teresa. E aos 33 anos ela entra para o Carmelo. Então ela faz assim um outro percurso, né, que seria o esperado, visto ela ser judia, mas ela se converte, eu não digo nem ao cristianismo, mas ao próprio Cristo, né? E eu entendo que a vida dela foi dando esses sinais. Ela vai passando por estádios, né? Por estadiamentos, que isso nos faz até lembrar os estádios que o Kierkegaard coloca, e até ela efetivamente ser capaz de uma entrega autêntica, de autenticidade, para não esquecer o Heidegger, né? Então, a Edith Stein, ou Teresa Benedita da Cruz, ela era uma doutora em filosofia, ela foi orientada pelo Russell, e ela poderia, sim, ter sido professora universitária sob a indicação do seu mestre, mas
uma das coisas que Edith Stein faz é ir dar aulas particulares para crianças, né? Então, ela não segue propriamente a carreira acadêmica, ainda que ela tenha uma produção extremamente viva e vívida, sob o ponto de vista filosofal. Tá? O próximo, por favor. E aí, ela era uma mulher reconhecida pelos seus escritos, ela se sobressai aos padrões da sua época, e com o avanço do nazismo alemão, ela vai enviada para Ete, a Holanda. E o seu local de exílio não vai escapar das tropas do extermínio judeu, né? Então, ela é capturada e vai para um campo não de concentração, mas ela vai para um campo de extermínio, né? Porque há uma distinção entre campo de concentração e campo de extermínio, e ela ali morre juntamente com a sua irmã. Próximo, por favor. Mas, aqui nessa despretensiosa introdução, Stein, ela, mesmo sendo religiosa católica, ela jamais aceitou ser tratada de forma diferente dos outros judeus, né? E mais do que isso, ela se insurge cobrando uma postura firme do papado contra o nazismo alemão. Então, Edith Stein, ela vai até as últimas consequências, não só da sua filosofia, mas ela vai até as últimas consequências acerca daquilo que ela acredita. Então, há no pensamento de Stein uma ligação, um elo muito forte entre ética, entre epistemologia, entre a metafísica e entre a sua conduta, o seu modo de ser. E em 2 de agosto de 42, ela é presa, tá? Em Amsterdã, e nos dias seguintes ela é transportada para Auschwitz, né? Que é esse campo famoso, né? Em termos sanguinários, de extermínio. E em 9 de agosto, juntamente com a sua irmã Rosa, perdão, ela é morta no campo de concentração. Então, da captura até essa execução, nós temos aí 7 dias. O próximo, por favor. E é interessante aqui, a gente coloca no topo da reflexão, a pessoa, né, diz Stein, como naturalmente um ser à procura de Deus. Então, ela situa o ser humano como aquele ser que procura Deus, né? Então, e inclusive, ela trabalha isso, né, nesse livro, a estrutura da pessoa humana, mas ela também trabalha na tese de doutoramento, que foi orientada pelo Russell, porque ela vai tratar ali do conceito de empatia, né? E aí cabe essa distinção que é colocada entre empatia e simpatia, né? E ela está falando de uma empatia sob o ponto de vista da fenomenologia, né? Então, tanto em seu mundo interior quanto no exterior, e aí a gente já faz um remetimento à própria fenomenologia, porque existe um mundo que é esse que a gente está vivendo, que a gente é atravessado, que nós somos como os outros, mas existe também um mundo que é um mundo interior, né? Que é um mundo da subjetividade, que é o seu mundo, que é o meu mundo. E a partir desse mundo que é meu, eu acolho a existência, eu acolho a vida. Então, esse acolher é a maneira de uma determinada pessoa, né? O meu mundo, né, é um mundo de rose e rosa. Um mundo de rose e rosa no sentido de que eu, a partir das minhas experiências, eu acolho o mundo, eu recebo o mundo, eu leio a vida, eu faço uma hermenêutica
desse vivido, e também desse ser com os outros. Então, eu tenho um mundo que ele é exterior, sim, ok, mas eu também tenho um mundo que é um mundo meu, que é um mundo interior, né? E dentro desse mundo, tanto desse mundo que passa fora e que passa dentro de mim, esse é o grande recado da Einstein, a gente vai encontrar indícios de algo que está acima dele, ou seja, acima do próprio mundo, e de tudo aquilo que existe, e do qual ele e tudo o que existe dependem. Né? Então, ela reconhece que existe uma força, né? Que existe a transcendência, que existe um Deus e que ele está acima do próprio homem, e esse homem tem com ele uma relação de liberdade, e aí eu já trago a dialeticidade do pensamento de Einstein. Ela reconhece o homem como livre e, ao mesmo tempo, dependente do ser supremo. Então, a pergunta sobre esse ser com S maiúsculo, né, a busca de Deus pertence ao ser do homem. Né? Então, o que é ser homem? Né? Ser homem é, em certa medida, procurar esse ser que é Deus e que eu entendo como acima de mim, eu me entendo como livre e, ao mesmo tempo, eu me entendo como dependente dele. Isso ela vai trabalhar na parte 2, tá, do capítulo 3, no parágrafo 4 dessa obra, que eu, inclusive, sugiro que vocês possam fazer uma leitura, que é justamente a estrutura da pessoa humana. Né? Então, nós somos seres humanos, temos um mundo interno, temos um mundo externo, e, ao mesmo tempo, nós somos pessoas que buscamos o ser, né? O ser com S maiúsculo, como seres humanos. O próximo, por favor. E agora, falando mais especificamente daquilo que a Einstein vai trabalhar na tese de doutoramento, né, a empatia, e aí ela nos oferece, de forma grandiosa e potente, uma empatia, mas uma empatia como caminho. Olha só, né? É uma empatia como estilo de vida. Quer dizer, não vai depender do dia para você ser empático, né? Você assume a empatia como um estilo existencial, como um estilo em todas as suas dimensões e com toda a sua força, com toda a sua carga e com tudo aquilo que você acredita. Né? Então, a experiência que um eu, em geral, pode ter de outro eu, em geral. Né? Então, ela já entende que a empatia é uma experiência que eu tenho em relação ao outro ser. Olha só, né? Então, uma experiência precisa ser vivido. E é desse modo, ou seja, pela empatia, né, que o ser humano ele vai apreender a vida anímica do seu próximo. Eu só apreendo o outro através da vida anímica, né? E também eu apreendo como crente, como amor, como cólera e como mandamento do seu Deus. Então, observem que o ser humano ele tem todas essas dimensões. Quando eu sou empático ou empática, eu consigo mergulhar nas dimensões minhas e do meu próximo também. Né? Então, em todas as suas dimensões, sejam elas a dimensão do amor, da cólera, né? E do mandamento do seu Deus. Então, a empatia na verdade, um caminho de apreensão da vida anímica. Eu só apreendo o outro se eu conseguir estabelecer com ele uma relação de empatia. E a empatia, ela estaria além
da simpatia. Eu posso ser simpática, apresentar um belo sorriso, mas isso não significa dizer que eu estou disposta a fazer um movimento de compreensão do outro, de me esvaziar em certa medida para que eu também dê espaço para que ele me complemente, né? Eu gosto muito de uma passagem da carta de Paulo que ele fala que o Cristo ele se esvaziou, né, para assumir a forma de servo. Olha que coisa interessante. Não que ele fosse vazio, né, mas ele se esvazia para que ele pudesse assumir uma dimensão mais plena ainda do seu tetelestai, né, da sua vida como tarefa, sim, mas também uma vida como dádiva, né, para não esquecer o Kierkegaard. O próximo, por favor. Então, essa empatia como caminho para a apreensão da vida, o que a gente encontra, né, nesse caminho? Então, Deus como possuidor de um conhecimento perfeito, e aí a gente está falando de uma onipotência, né, de uma onisciência, nunca se enganaria a respeito das vivências humanas. Muitas vezes nós nos enganamos acerca do outro, mas isso faz parte também. Aprender a lidar com os equívocos da existência, isso também é uma proposta na vida espiritual, né? Então, a pessoa que está no caminho da espiritualidade, ela procura ser empática, ela procura se esvaziar, para que ela possa, para que o outro possa encontrar também um lugar nela. Porque, às vezes, o eu da gente ocupa todos os espaços e aí não tem espaço para mais nada, não tem espaço para a transcendência, não tem espaço para o outro, né? Só tem espaço para mim mesma. Então, isso é uma complicação. Então, mais do que simpático, né? Na vida espiritual, ser empático. E aqui diz assim, às vezes a gente, né, se engana entre si sobre o conhecimento de suas recíprocas vivências. Às vezes a gente comete auto-engano também, né? O Sartre vai pontuar a má-fé do garçom, que, na verdade, a má-fé do garçom seria o quê? O auto-engano, né? Muitas vezes a gente, para estar de pé, né, a gente faz a captura de alguns recursos e um deles é o auto-engano, né? Mas na vida espiritual a gente vai cada vez mais se desfazendo dessas coisas, se desfazendo até do próprio auto-engano, para estar de frente consigo mesmo, para estar de frente com a transcendência, para nos colocarmos numa posição de esvaziamento, para que possamos ser efetivamente preenchidos. Próximo, por favor. E o abandono da vontade de Deus é como um estado de quietude em Deus. Mas como assim? Como abandonar-se a que também gera quietude espiritual? Então, quem procura aqui e agora, né, o que é certo, tá? E toma decisões de acordo com o seu entendimento, né? E no caso aqui, esse entendimento é um entendimento espiritual. É a proposta de uma metanoia, né? É uma proposta de mudança de mentalidade, mudança de espírito, né? Então, retomando a frase, porque ela é um pouquinho complicada no alemão. Então, quem procura aqui e agora o que é certo, né, e toma decisões, né, porque a vida o tempo todo ela está te colocando diante de encruzilhadas, diante de decisões, algumas até aporias, né, que você fica, não tem saída, o que eu vou fazer? E aí, eu gosto muito daquele salmo que diz, ele é os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Porque ele estava numa situação aporética. Aí o próprio salmista diz, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então há essa transferência de legalidade, né? E ocorre então algo completamente novo e singularíssimo, e encontra-se, né, a caminho de Deus e de si próprio, ainda que não o saiba. Muitas vezes, quando a gente toma a decisão,
né, do que é certo e decisões de acordo com um entendimento espiritual muito mais do que baseado na razão. Então, a Edith Stein diz, né, que essa pessoa está se encontrando, né, ela encontra-se a caminho. Vejam que é um percurso, é um gerúndio de si próprio, ainda que ela não saiba, mas ela já está vivendo a vida do espírito, ela já está vivendo essa vida anímica, ela já está vivendo essa vida empática, muito mais do que simpática. Próximo, por favor. E Edith Stein, em sua obra, ela identifica o abandono da vontade como um estado de quietude. Tá? E vejam, não é uma quietude por negação, mas é uma quietude por compreensão. É porque eu compreendo o sentido do todo, é que eu me aquieto. Eu não me aquieto porque eu estou negando uma realidade, é porque não, isso não está acontecendo, não. Não é isso, a situação não é essa, nem é covardia, né? É mais, assim, uma compreensão do todo. E aí eu me aquieto. Me aquieto porque compreendi. A compreensão também traz quietude na alma, né? Quando você consegue ter a grande sacada, você compreende a dimensão global da tua existência. Você compreende que você tem um sentido de vida e que não vai ser efetivamente aquela situação pontual que vai te tirar dos alvos que você mesmo preconizou para a tua existência. Então, a Edith Stein, ela fala em sua obra de uma legalidade eidética. Eu tenho uma admiração profunda por esse termo dela, porque quando ela fala, porque em geral, em regra, a gente vai dizer que existe uma legalidade da ciência, uma legalidade racional, né? Uma legalidade baseada no empírico, ou uma legalidade baseada na ideia, mas ela vai dizer, não. A legalidade aqui é a eidética, ou seja, aquela que me faz ter a visão da essência, né? E não essência no sentido da imutabilidade, mas de uma perspectiva de um fenômeno que eu estou fazendo a captura com autenticidade, a partir do meu vivido, a partir de uma decisão empática, né? Então, é mais profunda do que uma legalidade racional, essa legalidade eidética, né? E pensada em sentido amplo. Próximo, nós já estamos finalizando. Então, ao entrar em si, né? Ao entrar em si mesmo, porque às vezes a gente quer entrar em muitas coisas, a gente acaba, desculpe aqui a expressão sul, entrando pelo cano, né? Então, ela diz assim, ao entrar em si, em direção ao núcleo, ponto mais profundo da alma, o indivíduo, ele não se fecha em um egocentrismo solipsista, né? Poderia parecer, está entrando muito nele mesmo, mas calma, às vezes é necessário fazer um percurso para dentro, né? É o cuidado de si como conhecimento de si. E isso nos faz lembrar muito o próprio Foucault na sua última fase, que é aquela fase ética. E aí ela diz assim, não é questão de egocentrismo, nem de solipsismo, mas é quando o indivíduo ele se abre livremente ao verdadeiro, né? E reconhecimento do outro, né? Então, no que eu entro, quando eu faço um percurso para dentro, eu encontro não só a mim mesmo, mas eu também encontro o outro. Olha que coisa genial, né? Que ela está trazendo para a gente. Olha que dimensão epistemológica do vivido que ela está aqui compartilhando. Então, é o verdadeiro reconhecimento do outro como, ao mesmo tempo, semelhante a si e individualizado por suas características únicas e irrepetíveis. Então, na verdade, ao entrar em si mesmo, você encontra o alter ego. E, ao encontrar o alter ego, você também encontra Deus, né? Então, ela está fazendo assim uma dinâmica muito interessante. Isso é um percurso empático na obra da
Edith Stein. O próximo, por favor. Então, Edith, né, diz, né, que ao entrar em si, que conduz a um sair de si, no que você entra, você sai também, né? E não nos leva a perder nossa individualidade. Não, ninguém está dizendo que existe aqui uma incitação à perda de si mesmo, à perda da própria individualidade, né? E liberdade. Pelo contrário, só aí ela, né, ou seja, nossa individualidade, ela é capaz de se reconhecer plenamente, só entrando e saindo de si mesmo e reconhecendo o outro, né? E isso tem muito a ver com aquela fala também da professora Silvia, que faz o remetimento acerca do samaritano, né? Então, é capaz de se reconhecer plenamente como única, a individualidade, e ao mesmo tempo faz parte de uma mesma humanidade, né? Então, você não se sente o estranho, né? Junto com os seus semelhantes, né? É nessa caminhada. No caminho, não é apontando o caminho, mas é você fazendo parte com ele, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Isso significa dizer que você não pode apontar o caminho para a criança, você precisa viver com ela esse caminho e esse caminhar. Então, é o sentido de coexistência tão importante na vida espiritual. Somos seres espirituais, ok. Então, viva de forma plena e empática a coexistência. O próximo. Bom, então, a alma, ao se conhecer, ela reconhece a presença de Deus em si, né? Quando eu me conheço, eu conheço Deus também, porque ele estaria dentro dessa concepção de Stein dentro de mim também. E na perspectiva do pensamento dela, né, de Stein, do conhecimento de Deus, se abre então o quê? Possibilidade de um verdadeiro encontro íntimo e pessoal com ele, né? O Cristo dizia: quando você quiser orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, isso está falando de intimidade, de entrar no quarto, de fechar a porta, de estar a sós com ele, né? E de poder desnudar-se diante da transcendência. Edith Stein esboça o argumento filosófico de que uma concepção completa de ser humano precisa levar em conta a possibilidade da relação autêntica entre ele, esse ser humano, e Deus, né? Ninguém pode se dizer ser uma pessoa muito espiritual se ela não tem uma relação de intimidade com a transcendência, né? Então, a vida espiritual requer isso de nós, intimidade com Deus, né? Chamar Deus de amigo, né? Eu gosto muito também dessa passagem dos Evangelhos que o Cristo diz: já não vos chamo de servos, mas amigos, né? Então, é esse nível de intimidade que a gente precisa de ter. A gente precisa de uma autoempatia que encontre o ser humano e, por conseguinte, encontre o Criador. Próximo, por favor. Então, em sua obra, a Edith Stein, ela vai citar o Santo Agostinho, tá? Vocês podem passar o próximo, por favor? Em De Trinitate, né? Então, para quem a alma, né, lá para Santo Agostinho, ao se conhecer, reconhece a presença de Deus em si. E ela diz, né, é sempre um risco responder ao chamado de Deus, né? A Edith Stein diz isso. Porém, Deus merece esse risco, né? Coisa maravilhosa. E ela vai realmente até o fim, ela não nega aquilo que ela acredita e caminha para o campo de concentração. Então, o ser humano próximo, por favor, pode salvar-se, né? E dizer que o ser humano pode salvar-se é falar
da possibilidade da zoteria, né? Então, o ser humano é bom por ter sido criado por Deus, criado à sua imagem, né, e à sua semelhança, em um sentido que o distingue de todas as outras criaturas terrenas, né? Então, nesse caso, ele é um ser especial. E em seu espírito está gravada a imagem da Trindade. Então, isso é algo que a Edith Stein trabalha na estrutura da pessoa humana a partir de uma leitura que ela faz uma leitura que ela faz baseada em Agostinho. Então, o ser humano pode salvar-se porque Deus lhe preparou uma estrada que conduz ao céu, diz a Edith Stein. Aí ela diz que quem procura a verdade, consciente ou não, procura. Tá? O próximo, por favor. Então, eu já estou aqui nas minhas considerações teleológicas. Vocês podem avançar mais um slide, por favor. Finalmente, Edith Stein reconhece que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele pode se desenvolver como pessoa espiritual, né? Então, nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, né? Assemelhando-se ao máximo àquela imagem que lhe foi infundida por Deus por meio de suas características únicas e irrepetíveis. O que estar na caminhada da espiritualidade? É caminhar para cada vez mais se parecer com Deus, né? A sua imagem e a sua semelhança. Então, o que vale a pena possuir? Ponto de interrogação, né? Ela diz que aquilo que vale a pena possuir, vale a pena esperar, né? Então, e essa palavra esperar tem a ver com esperança, né? E nós precisamos, como seres espirituais, sermos pessoas esperançosas. É diferente de pensamento positivo, né? No pensamento positivo, se eu estou lá torcendo naquela torcida, aí não aconteceu como eu queria, eu volto para aquele estado de tristeza, de angústia, de chateação, eu estou mal com todo mundo. Mas a pessoa que é esperançosa, não. Ela acredita, né, que o último capítulo desse enredo ainda não veio ao ar, né? Ela tem esperança de que, ainda que não tenha sido como ela gostaria que fosse, foi o melhor para ela, porque ela compreendeu a dimensão do próprio telos, né? E compreender a própria existência é uma coisa que te pacifica, em primeiro lugar, com você mesmo. O próximo, por favor. Então, a essência mais íntima do amor é a doação, né? Se eu quero viver o amor, eu preciso doar, né? Amar é uma decisão, mais do que um sentimento. Então, a essência mais íntima do amor é a doação. Deus, que é amor, diz Stein, dá-se à criatura que ele mesmo criou por amor, né? E aqui ela reforça o amor ágape da parte de Deus, que é aquele que envia o próprio filho como um sacrifício vicário, né? É a expressão máxima vicariante da entrega do filho. Então, o que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O próximo, por favor. E aí a gente finaliza com essa passagem que inspirou muito Edith Stein, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura, né, diz Paulo, para os que perecem. Então, para aqueles que perecem, essa palavra parece loucura. Mas para nós, diz Paulo, né, que somos salvos, ou seja, aqueles que já experienciaram a zoteria, né, a salvação, é o poder de Deus, né? É o dinamos de Deus. E isso inspira muito Edith Stein numa obra que chama-se A Palavra da Cruz. Então, essas são algumas referências. Eu quero agradecer
e dizer que me sinto muito honrada e, com certeza, se Deus quiser, sairemos desse encontro mais empáticos e mais esperançosos, a exemplo da nossa querida Edith Stein, que acaba num campo de concentração, mas se vocês tiverem a oportunidade de ouvirem, de lerem a mensagem que ela deixa, mesmo antes, mesmo sabendo que ia para aquele lugar, é algo fascinante e que nos traz maravilhosos exemplos de superação. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Agradecemos a doutora Rosemary Costa Andrade Silva, agradecemos pela sua excelente conferência, nossa professora também querida, pelas suas palavras sábias que nos aproximam ainda mais da filosofia e nos trazem muitas inquietações, né? Muito obrigada por compartilhar conosco o seu saber e nos deixa essa questão, né? O que vale a pena possuir? E nos falando mais sobre o mundo com mais empatia e com mais esperança. Gratidão enorme por esse momento, agradeço muito e quero passar a palavra